outra questão, né? Que é, muita igreja não prega isso porque muita gente não conhece, mas talvez porque também são assuntos um pouco mais... As pessoas podem achar cabeludo, né? O fato do dilúvio era exatamente para Deus destruir uma corrupção genética que estava acontecendo. Que era dos Néfilis e dos gigantes? Exato. Quando você lê que Noé ele era íntegro em suas gerações, no original, Tomim, no hebraico, quer dizer que ele era não só moralmente puro, ele era geneticamente puro. A genética dele não tinha sido corrompida. Então a gente entende também... Então tinha uma linhagem de seres originados da junção de anjos com humanos. Sim. Não, olha, por que em todas as mitologias a gente tem sempre essa intersecção de semideuses, titãs, ou quimeras, né, de experiências genéticas, assim, né? Então, no panteão greco-romano, né, na tradição egípcia, né, babilônica também, você tem sempre essa... Porque... E não é só, eu estou falando do modelo bíblico, se você for estudar tudo que os esotéricos dizem, eles sempre falam do mundo pré-diluviano, tá? E... Antes do dilúvio, o pré-diluviano. Então, a questão de Atlântida, tudo isso, esse mundo tecnologicamente avançado, antes do dilúvio, tá? Francis Bacon escreveu um livro no século XV chamado The New Atlantis, falando que os Estados Unidos ele seria uma nova Atlântida, né? Inclusive que eles iriam conduzir o governo para exatamente fazer com que os Estados Unidos fosse uma nova Atlântida. Então, assim, cara, é muita história, porque a gente está falando da história da humanidade, mas daí você entende por que Jesus, em Mateus 24, quando ele fala que os últimos dias seriam iguais aos dias de Noé, Então, o que a gente vê hoje? Né? Porque, né, enfim, a gente está se aproximando do que era o mundo antediluviano, antes do dilúvio. Exato. De uma tecnologia, de um encaminhamento para um governo. Principalmente a corrupção do ser humano, do que é o ser humano. A gente tem que entender que o ser humano é sagrado para Deus, né? A imagem e semelhança. É o imago Dei, né? O que a gente tem visto hoje, cara, fisicamente, inclusive, né? Body modification, é a perversão da imagem humana, né? É isso, literalmente corromper a imagem do homem. Né, o Hasatan, ele não consegue fazer nada contra Deus, ele faz contra a criação de Deus. Ele tenta atacar Deus através do homem, né, de nos atacar. Então, assim, e cara, o que não caiu ainda a ficha para as pessoas, o que eles querem a longo prazo é assustador. Vou citar um caso, né? Por exemplo, tem um documento, tá? O pessoal pode pesquisar também, oficial do governo canadense chamado como que é? Biotecnologia, convergência da biotecnologia. Eu estou traduzindo em inglês aqui, convergência da biotecnologia, tá? Oficial do governo canadense, onde você lê o que eles estão falando e fala assim, não, nós vamos modificar. A gente já tem tecnologia para modificar o conceito do ser humano. A gente agora vamos continuar na evolução, nós vamos, entendeu? Isso é basicamente a tal do transhumanismo, né? Saiu no meu canalzinho lá, eu dei uma matéria que saiu semana passada da revista do MIT, tá? MIT oficial, sobre o Jeff Bezos, que ele fundou lá em Palo Alto, lá no Vale do Silício, junto com outro bilionário lá, chamado, acho que como é? Altos Palos, eu acho uma startup para buscar a imortalidade. Então você fala, peraí, por que o cara aqui não seria ateísta? Não, a gente quer buscar a imortalidade, né? Então a gente está vendo isso, manipulação genética. O governo, né? Porque eu dei uma entrevista pro Bolsonaro, né? Pro Eduardo Bolsonaro, né? Esses sitezinhos mundo, enfim, pagos pela esquerda, né? Começaram as teorias de conspiração que o Felipe Fogas bolsonarista. Tá bom, o governo americano autorizou a pesquisa de quimera, né? Porque eu falei de quimera. O que é quimera? Quimera, o conceito clássico é isso, é uma mistura de genética de dois seres diferentes. Então, o que mais existe? Já tem rato com orelha humana, né? Agora em Wuhan lá, a pesquisa... Bom, não sei se você quer entrar nessa história aí, mas humanizaram ratos para testar o vírus que foi modificado, né? A médica chinesa lá, isso, o Anthony Fauci vazou os e-mails dele, que ele usou dinheiro público americano
dinheiro de imposto para subvencionar o ganho de função do vírus lá em Wuhan. Entendi. O ganho de função patológico. Tiraram o vírus da natureza, modificaram ele geneticamente para ele ser mais eficaz? Para ele ser patológico contra o ser humano. Entendi. Né? Então, cara, é isso. A gente tá no que Jesus diz que é as dores de parto, que antecede a tribulação. A tribulação são 7 anos finais, que é ligado com as 70 semanas de Daniel.